bem com vocês? Como eu sempre digo no início de cada episódio, eu quero que você saia daqui com a sua mente cheia de ideias, quero que você saia daqui encorajado para tirar várias coisas do papel. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não se esquece de se inscrever se não é inscrito, de curtir, de comentar alguma coisa, nem que seja um ponto só para eu saber que você passou por aqui, e de sempre compartilhar com alguém que você sabe que vai gostar muito desse papo. E hoje eu tô aqui com a Cibele. Se apresenta aí pro pessoal. Oi, gente, meu nome é Cibele. Conheci a Yasmin, né, em um curso que fizemos juntas e fui chamada aqui para eu falar sobre uma das partes da minha vida dentro do esporte, que é a ginástica artística. Eu tenho 24 anos e sou de São Paulo. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta aleatória para as pessoas. E a minha pergunta aleatória para você era: qual era a sua brincadeira preferida na sua infância? Nossa, minha brincadeira preferida, eu acho que... Caramba, que difícil, porque eu brincava de muitas coisas, né? Mas eu acho que minha brincadeira preferida, assim, era sempre alguma coisa radical, assim. Era, sei lá, sair, pegar a bicicleta e descer uma ladeira, pegar o patins e tentar fazer manobra. Mas, geralmente, assim, dentro de casa, era sempre fazer alguma coisa, não sei, escalar a batente da parede, fazer estrelinha, sabe? Coisas assim. Bem esporte radical. Sim. Vamos começar falando um pouco, então, dessa sua carreira no esporte, porque quando eu te conheci, eu acho que você, não sei se você já tinha tido contato com o esporte. Me conta como o esporte surgiu na sua vida, e aí a gente vai discorrendo daí. Tá. Então, aqui na minha família, na verdade, eu sempre tive... Não tem na minha família nenhuma pessoa que siga esporte mesmo, né? Enfim, que seja atleta. Só que os meus pais sempre foram muito ativos. Então, meu pai sempre corre, né? Não é uma coisa, por exemplo, que é de hoje. Desde quando eu era criança, ele corria. Minha mãe também fazia dança de salão. Chegou um momento que a minha irmã também começou a fazer. Então, meio que, de uma certa forma, sempre foi um exemplo para mim. Só que eu acho que o esporte entrou na minha vida de uma forma muito natural mesmo. Como eu falei, né? Minha brincadeira preferida dentro de casa era fazer estrelinha, era fazer isso, fazer aquilo, e eu, por algum motivo, eu me dava muito bem com isso. Então, eu sabia fazer parada de mãos, que era a famosa plantar bananeira, né? Eu sabia fazer, tipo, a estrelinha, eu sabia fazer o rolamento, né? Que o rolamento dentro do mundo da criança é a cambalhota. Eu conseguia subir assim na ponte. Então, realmente, naturalmente entrou na minha vida, sem eu ter uma noção do que aquilo era, né? E do que aquilo poderia se tornar também. Então, chegou um dia na escola, eu não lembro, eu era muito nova, eu quase não me entendia por gente ainda. Ou eu estava no pré, eu era assim, primeira série. E a escola, eu estudei numa escola municipal aqui de Barueri, no Elvira, e daí o Elvira levou a gente para uma excursão, né? E a excursão foi no GRB. O GRB é o Ginásio Recreativo de Barueri, né? Que é onde acontece, é onde tem o estádio tudo bonitinho, né? Para acontecer os treinos da ginástica artística. E daí eu cheguei lá, eu sabia fazer muita coisa. E, se eu já fazia em casa, no chão duro ou no colchão, imagina chegando lá, tendo uma estrutura imensa, um solo com mola. Então, nossa, eu me acabei de brincar, né? E quando chegou no fim da excursão, os técnicos lá, eles me chamaram, eles meio que me convidaram para entrar para a ginástica, né? Eles chegaram a perguntar para mim se eu fazia, eu falava que não. E daí eles me deram um convite, né, falando para eu entrar. Só que, infelizmente, na época, não tinha ninguém nem para me levar, nem para me buscar, né? Porque eu era muito pequena, então não tinha como eu ir sozinha. Nenhum dos meus tias e afins conseguiam me buscar ou me levar, assim como meus pais e minha irmã. Então, assim, acabei tendo que deixar esse plano, assim, pausado. E foi uma coisa de muitos anos, assim, sabe? Acho que mais de 5 anos. E quando eu tinha 13 anos, eu fiz amizade com uma menina. Eu também
moro em condomínio, né? Eu fiz amizade com uma menina que toda vez que eu saía pra brincar, eu via ela na grama, assim, brincando, fazendo estrelinha, fazendo algumas coisas. Eu fiquei, interessante. Então, eu voltei àquela paixão, sabe? Eu sempre, depois que eu fui convidada, eu criei o sonho de entrar na ginástica, mas eu me conformei que naquele momento eu não podia. Então, quando eu revi, né, quando eu vi ela fazendo e revi algumas coisas da ginástica que ela fazia, aquela sensação, aquela paixão voltou, assim, e eu simplesmente fiquei, cara, vamos tentar de novo, né? O que eu tô esperando? Então, foi aí que, de novo, eu tentei, né, conversei com todo mundo da minha família, porque eu sabia que meus pais não conseguiriam também fazer esse vai e volta de me levar ou me buscar. Então, mesmo assim, eu tive que esperar um pouquinho, só um pouquinho. E daí, depois de pouco tempo, a minha irmã falou para mim: olha, eu consigo te buscar. E daí, uma tia minha pegou e falou para mim: eu consigo te levar. E daí, iniciou assim: fiz a inscrição, né, no GRB de Barueri. Comecei a treinar lá e daí era esse esquema mais ou menos. Eu saía da escola, ia para casa da minha tia, a minha tia me levava e a minha irmã me buscava e a gente voltava para casa. Dentro desse processo, eu fiquei aqui no GRB acho que durante 3 anos só. Eu entrei de 13 para 14, eu saí com 16, porque meus treinos eram de tarde. E o ensino médio de Barueri, o técnico, né, o ITB, ele era de tarde também, o primeiro ano, né? Sempre era de tarde, na unidade que eu estudei. Então, eu tive que sair, né, dos meus treinos. A minha técnica, na época, conseguiu conversar com outro técnico de outro município, que era o município de Jandira, para eu conseguir treinar por lá, porque os treinos lá eram de manhã. E eu consegui ir, né? Fiz um teste, consegui passar, fiquei super feliz. E comecei a treinar em Jandira. Treinei lá por um tempinho, só que eu acabei me lesionando nos treinos de lá, que foi onde eu rompi o ligamento do meu tornozelo. Então foi todo um processo de recuperação, fisioterapia, né? Tive que fazer vários exames, fiquei de tala, fiquei de gesso. Então, eu acabei decidindo parar, porque dentro desse processo que eu tive que ficar, que eu tive que pausar, né, os treinos, eu percebi que estava me atrapalhando um pouco na escola, que eu estava ficando muito cansada, porque era muito corrido. Eu acordava antes das 5 da manhã, arrumava tudo que eu precisava arrumar, né, terminava de arrumar, me arrumava, deixava tudo separado. E se eu não acordasse cedo, eu não conseguiria sair mais cedo para conseguir pegar carona com meu pai. Daí eu ia ter que ir de trem, mochila pesada, eram muitos livros da escola, porque eu treinava acho que umas 3 horas e meia por dia, e do treino eu ia direto para a escola. E eu estudava a tarde inteira e chegava depois da escola, ou eu tinha algum compromisso, porque nessa época eu também, um pouquinho antes dessa época, eu também conciliei a dança na minha vida, né? Então, era muito cansativo. Eu treinava pra caramba, ia pra escola, passava a tarde inteira, aí eu ia para outro compromisso, ou eu vinha para casa, tinha que estudar, fazer trabalho. Quando eu via, já era mais de meia-noite, no dia seguinte eu tinha que acordar antes das 5 da manhã. E então eu decidi parar, achei que era melhor, né? Porque eu conseguia manter um rendimento bom na escola e não ia ficar prejudicada em nenhuma área, porque eu gosto de conciliar tudo, né? Se eu ficasse na escola e me aplicasse mais na escola, eu sei que meu rendimento na ginástica não ia ser bom, porque a minha equipe era uma equipe assim de treinamento, né? Uma equipe forte para competição. E se eu me esforçasse mais na ginástica, eu também não ia bem na escola, então tive que abrir mão, né? Infelizmente. E daí, mais ou menos essa foi a primeira etapa, assim, da minha história com a ginástica. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouco de como foi
essa sua lesão? Como foi para você esse tempo de recuperação? Porque, como você disse, você era muito empenhada nisso. Então, para você, do nada, ter uma lesão, eu acho que quando a pessoa entra no esporte, a gente sabe que isso pode acontecer. Isso faz parte até do jogo, né? Então, quem entra nisso sabe que em algum momento alguma lesão pode acontecer, mas você era bem nova, amava o esporte e do nada uma lesão que te impedia de fazer algo que você gostava tanto. Como foi passar por esse processo para você, de entender que por um tempo você ia ter que se afastar e de tudo que uma lesão causa, né? Não só essa coisa de, tipo, ter que me afastar de algo que eu gosto muito, mas todas as outras consequências que vêm com uma lesão. Sim. Meu, eu não sei nem descrever, assim, eu fiquei aterrorizada, mas não pela lesão em si, e sim por eu não poder treinar, né, por eu não poder manter a rotina de atleta, porque foi uma coisa que eu demorei muito para conseguir entrar, então eu não queria perder mais nenhum segundo, assim, sabe? E foi bem difícil, porque assim, meu, tinha acabado de entrar naquela equipe, tinha acabado de entrar pelo município de Jandira. Eu sabia que eu ainda tinha muita coisa para aprender, porque era um técnico diferente, né? Cada técnico tem seu estilo de técnica, mas quando eu saí do GRB, eu comecei a realmente aprender coisas, né, mais fortes, skills mais fortes. Então eu sabia que em Jandira eu ia continuar aprendendo essas skills mais elevados, assim. Então, para mim, foi aterrorizante, porque eu sabia que eu ia ter que parar, que eu ia ter que pausar tudo, assim, né? E sempre uma das minhas preocupações é, tipo, meu, quando eu vou estar muito atrasada, muito atrasada. Então, eu vou ter que correr atrás, vou ter que pegar firme mesmo. Eu vou ter que me dedicar, assim, mais do que eu já me dedicava. E eu sempre fui uma atleta que não roubava, nunca roubei. Posso estar morrendo, mas não roubava, sabe? Porque eu sabia que aquilo me faria crescer mais, aquilo me faria ser mais forte, e sendo mais forte dentro, né, da ginástica artística, é muito mais fácil de eu conseguir conquistar uma postura nova para conseguir fazer um elemento novo, um acrobático novo, um elemento de algum aparelho dentro da ginástica. Mas, né, em um treino de manhã a gente estava fazendo, já tinha passado o preparo físico, a gente estava fazendo um aquecimento de acrobáticos mesmo, né, de saltos ginásticos e acrobáticos, e eu estava na cama elástica. Fiz um salto ginástico, assim, bem simples, não é nada muito arriscado, né? É um salto ginástico bem simples que se chama afastado, que é quando você, enfim, salta com o corpo estendido e você afasta as pernas, né? As duas pernas. Então, realmente é bem simples. Só que, por um acaso, eu voltei, assim, né? Quando o pé toca de novo na cama elástica, o meu pé virou bem forte, com tudo. E, nossa, eu escutei um estalo muito grande. E foi um estalo, assim, que aconteceu no tornozelo e eu, tipo, escutei aqui em tudo. Nossa. Então, foi uma sensação muito estranha, assim, muito estranha. Então, o que eu fiz? Meu, desci da cama elástica, sentei do lado da cama elástica onde tinha um colchão, né? E daí eu esperei passar, porque às vezes a gente dá uma torcidinha, dá aquele choque assim, mas vai passando a dor, né? Então, eu esperei passar para ver como ia ser. Fiquei de olho para ver se ia inchar, se eu ia precisar de gelo ou não. Só que não passava, de maneira alguma, só doía mais e mais. Só que meu tornozelo não tinha inchado, né? Então, eu achei muito estranho. Daí eu comecei a passar gelo e tudo mais, só que não passou, simplesmente não passou. De lá, né, a gente fez o processo básico de chamar a ambulância, né, chamar a emergência. Então, fui de ambulância lá pro pronto-socorro, tirei um raio-x por lá e não tinha quebrado. Ok, não quebrou, ainda bem, né, que não quebrou. Menos um problema, né, não sei, menos uma preocupação. E daí eu vim para casa para me recuperar, né, decidi, todo mundo lá, principalmente a técnica do dia, decidiu não arriscar, então eu voltei para casa. Fiquei aqui descansando, só que a gente percebeu que o meu pé tava meio estranho. O meu pé, ele não tava normal, assim, tipo, ereto, sabe?
Quando você fica com as pernas esticadas, com o pé relaxado, o pé fica normal, numa posição normal. E o meu pé tava muito caído, tipo, tava extremamente caído, assim, de uma forma como se ele tivesse mole, como se estivesse faltando alguma coisa segurando o meu pé. Daí minha mãe achou muito estranho, ficou preocupada, ela falou assim, não, vamos de novo no médico, porque eu tô achando muito estranho. E eu consegui apoiar, assim, a parte dos dedos no chão, mas eu não consegui apoiar muito o tornozelo. Então, eu fui na raça mesmo com a minha mãe, assim, né, segurando na minha mãe e tudo mais, pra não colocar muito peso. Chegou lá, mostrei o raio-x, eu fiz outro raio-x, o ortopedista do pronto-socorro aqui de Barueri fez também novos testes no meu pé de mobilidade, e daí ele fez um pedido para mim para eu fazer uma ressonância magnética, né? Fiz a ressonância. Nesse dia ele colocou a tala no meu pé, então eu fiquei de tala e marquei a ressonância para fazer. Fiz a ressonância, né, no particular, no hospital particular, que foi no Hospitalis, e na ressonância saiu, né, que eu rompi um ligamento. Então, voltei, né, no ortopedista, ele viu lá que realmente, tá rompido, ele me passou um tratamento, falou que eu tinha que evitar de deixar o pé elevado, porque quando a gente deixa o pé fora do chão, o peso, né, para ser carregado fica todo nos tendões. E eu tinha acabado de romper um ligamento, então eu não podia, né, deixar o pé elevado, tive que usar um gesso que era com um pino embaixo, tipo aqueles gessos antigos que tem um pino embaixo, um pino de borracha embaixo, para o pessoal pisar. Era mais ou menos isso. Era um gesso super pesado, com um pino embaixo. Tive que andar de muleta também o tempo todo. Aí aquele mesmo esquema, né? Eu não podia molhar o gesso e tudo mais. Eu tinha que ir para a escola, então também foi. A rotina, assim, foi bem difícil, sabe? E passou um tempo, tirei o gesso, comecei a fisioterapia, dei a sorte de fazer a terapia com um profissional, assim, excepcional, muito bom, que foi através do convênio do meu pai. Ele é um profissional que ele podia não ser do mundo do esporte, né? Um profissional, assim, um fisioterapeuta focado em atletas, mas ele teve essa minuciosidade comigo, né? E onde eu fiz a fisioterapia também tinha tudo. Então, tinha tudo que eu precisava, tinha todos os aparelhos, todos os recursos, então eu tive muita sorte mesmo. Eu já passei por outros fisioterapeutas e para mim, assim, ele foi o melhor de todos. E daí, esse processo todo de recuperação, pela minha lembrança, foram acho que 3 meses e 15 dias, mais ou menos, assim. O processo, desde quando eu coloquei a tala, fiz os exames, coloquei o gesso, tirei o gesso, porque com gesso eu fiquei bastante tempo, eu fiquei mais de 2 semanas. Então, coloquei o gesso, tirei o gesso, fiz a fisioterapia, fui liberada para voltar aos treinos aos poucos. E a minha sorte é que a minha fisioterapia foi realmente muito boa, né? Porque eu corria o risco de ter que fazer uma cirurgia, já que foi um tendão, foi um ligamento que eu rompi, né? Então, assim, o ligamento dá a estabilidade. Então, dependendo de como o meu pé ficasse, eu ia tropeçar o tempo todo. Então, eu corria o risco, não sei, de deslocar o tornozelo, de ficar tropeçando, só lesionar mais o que já está lesionado, né? E eu tive muita sorte de não precisar. Meu tornozelo, inclusive até hoje, assim, eu nunca mais senti dor, mesmo se eu andasse muito. Nunca tive muitas complicações. Então eu voltei, depois da fisioterapia, eu voltei para ginástica, aos poucos. Mas aí eu percebi, aí foi nesse momento que eu percebi a diferença de, realmente eu vou ter que ceder em alguma parte, né? Vou ter que escolher, porque realmente essa rotina eu acho que não vai rolar para os dois lados. E daí foi o momento que eu decidi, conversei com os meus pais e decidi sair da ginástica para conseguir focar mais na escola. E aí, depois da sua lesão, você meio que abriu mão, falou, tá, eu preciso focar em outras coisas nesse momento, e você viveu muitas coisas longe da ginástica depois, né?
Tanto que a Sim. gente se conheceu, você fazendo um curso de inglês, você estava terminando o ITB, depois você fez a Uhum. faculdade. Então, várias coisas que foram acontecendo durante esse meio tempo. Eu queria que você contasse um pouco como foi esse meio tempo, né? E nesse meio tempo também você se encontrou com a dança. Então, assim, ainda tinha o sonho ali, né? Piscando da ginástica, mas outras coisas se tornaram prioridade naquele momento. Eu queria que você falasse um pouco da faculdade, porque acho que o do ensino médio é uma coisa que eu conheci, eu vivi um pouco disso com Uhum. você. Então, eu queria que você falasse um Sim. pouco da faculdade, por que que você escolheu, como foi, quais eram as suas expectativas antes de entrar, bateu com a realidade. Me conta um pouco sobre isso. Certo. Realmente, esse mundo paralelo, fora da ginástica, foi acontecendo. A vida adulta também, a vida jovem adulta, né, foi chegando. Eu nunca deixei de gostar de ginástica, nunca deixei de amar o esporte, tanto que eu sempre via vídeos, sempre ainda acompanhava outras ginastas e tudo mais, né? Então, foi uma coisa que sempre ficou no meu coração e o tempo foi passando e veio assim na minha cabeça, bom, talvez seja uma coisa que realmente é só para eu levar, tipo no coração, assim, e tudo bem, né? Então, deixei a vida ir passando. Aí a gente se conheceu, né, na época do ensino médio. Eu já não fazia mais ginástica nessa época. Saindo do ensino médio, eu eu procurei emprego, né? Na verdade, eu queria ter procurado até antes, mas meus pais ficaram assim, meu, você ainda tem TCC, né? Vamos dar uma pausa aí, quando você terminar realmente a escola, você procura alguma coisa. Então, procurei emprego. Nesse meio tempo, continuei na dança, né? Eu comecei a dançar também com 14 anos, se eu não me engano. Ou também foi de 13 para 14. Eu lembro que foi bem junto, assim. E eu continuei na dança, porque a dança era uma coisa assim que era rápido, não exigia tanto do corpo também. Então, continuei na dança, entrei em grupos também de apresentação da dança, né? Então, eu fazia algumas apresentações aqui em Barueri e tudo mais. Daí, nesse meio tempo, procurei emprego. Entrei como jovem aprendiz numa empresa de seguros em Alphaville e fiquei um tempinho durante o contrato de jovem aprendiz, né? Entrei pelo CIE. Nesse meio tempo, comecei a pensar em que curso eu queria fazer. Esse foi um ponto muito legal que eu percebi em como as coisas realmente acontecem, né? Porque enquanto eu era ginasta, eu queria fazer educação física, porque eu queria pelo menos ou ser técnica ou ser árbitra, né? Eu gosto bastante da parte de arbitragem. E eu sou uma pessoa muito crítica, então eu acho que eu ia me dar bem. E quando eu saí da ginástica, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Então, assim, reconheci que se eu tivesse entrado em educação física, talvez eu não ia ter gostado tanto, né? Então, nos meus processos aqui internos, eu decidi fazer publicidade e propaganda, entrei em publicidade e propaganda. Dentro da empresa onde eu trabalhava, eu saí de jovem aprendiz para estagiária. Eu fiz publicidade e propaganda na Uninove. Meu, foi incrível, incrível. Não me arrependo nenhum segundo. Tinha, claro, tinha seus pontos negativos, algum professor ruim, ou algum processo ruim da universidade, né? Mas foi realmente muito incrível, assim, e foi um golpe de sorte, porque eu consegui decidir e consegui me achar nesse mundo de comunicação, né, em publicidade, por conta do meu primeiro emprego como jovem aprendiz, porque eu entrei na área de comunicação e marketing, né? Então lá eu mexia com a comunicação interna da empresa, que se chamava Endomarketing na época. Também tive a oportunidade de mexer com programação, o que misturava um pouco com o ensino técnico que eu tive no ITB, porque eu fiz web design. Então eu conseguia mexer com vários pontos assim dentro da comunicação. Então consegui decidir fazer publicidade e propaganda. Foi um curso que a princípio era para ter acontecido durante 4 anos, mas o MEC reduziu, então é um curso de duração de 3 anos e meio, né? Finalizei a faculdade em julho de 2020, se eu não me engano.
Foi isso, em julho de 2020. Bem, assim, bem começando o esquema da pandemia já, né? Ou a pandemia foi em 2021? Não, foi 2020 mesmo. Foi 2020, né? Então, a gente já tinha começado o esquema da pandemia, infelizmente, então a faculdade estava no modelo EAD, o que isso foi um pouco chato, né? Porque o nosso TCC foi bem mínimo, os nossos trabalhos foram bem mínimos também, a gente não conseguiu aproveitar tanto de outras áreas, então, por exemplo, uma área de rádio e TV, a gente ia para um estúdio, né? Então, a gente acabou tendo que abrir mão de tudo isso. Então, na reta final da faculdade, foi um pouco chato, desanimador, era novo para todo mundo, então a universidade também não estava conseguindo manter uma organização tão boa para ser agradável para os alunos e para os professores. Então, realmente, a gente finalizou a faculdade na raça, porque estava bem, bem assim, difícil, sabe? Bom, finalizei a faculdade, ainda não fiz nenhuma pós, meu objetivo é fazer uma pós esse ano, vamos ver se eu consigo. Eu ia fazer ano passado, mas ano passado minha vida foram para outros planos, né? Que foi eu voltar para a ginástica artística. Então, deixei mais para frente, vou tentar conciliar esse ano. Em referente, tipo, ao meu trabalho, com a crise e tudo mais, a empresa também já estava com alguns problemas financeiros, então aconteceram várias levas de demissão, né? Então a empresa começou a demitir várias pessoas e eu fui uma dessas no início de 2020, não, no mês de 2020, eu fui uma dessas, né? Quase no mês de 2020. Então fiquei desempregada, procurei por outro emprego. Nesse meio tempo, eu trabalhei como freelancer, né? Numa consultoria de marketing também, então eu trabalhava como redatora, que também é uma parte que eu gosto muito, né, da comunicação. E depois disso eu consegui um emprego aqui numa empresa de Barueri, que era ali na Empório Betaville, na padaria Empório Betaville. Eu trabalhava na área de marketing deles, né? Mas aí também aconteceram algumas coisas, eu saí da empresa e continuei procurando. Enquanto eu não encontrava nada, eu decidi não me cobrar tanto, né? Porque isso para mim foi sempre uma fonte de ansiedade, de estresse, porque depois que você passa a ter a experiência de ter o seu salário e você mesmo bancar as suas coisas, né? Então, quando quebra isso, você fica preocupado e tudo mais. E daí, por fim, eu agora trabalho numa empresa, né, de marketing de influência, que a empresa cocria soluções para o público Gen Z, né, da geração Z. Mas é bem legal, eu gosto bastante de lá, me dou super bem também com a equipe. E mais ou menos isso dentro desse tempo. Uhum. E como foi a sua volta para a ginástica artística? Porque você contando tudo isso, não me veio nada que pudesse, tipo assim, uma dica, tipo, tá, talvez durante essa transiçãozinha ela começou de novo. Como foi que você voltou, né, para a ginástica? Sim, menina, foi um baque até para mim. Para mim também foi assim uma coisa totalmente aleatória. Eu tinha até procurado porque uma certa vez minha mãe falou assim: você já procurou se tem ginástica para adultos igual balé? Porque balé tem para, né? Existe balé para adultos. E daí eu fiquei assim, não, nunca pensei nessa possibilidade. Fui procurar, procurei e era meio que na época inviável, assim, inviável. Era muito longe porque, né, eu moro em Barueri, então e as academias eram lá, não sei, para Santana, tem uma em Pinheiros, né? E era tudo lá para dentro de São Paulo. Então, realmente era difícil e todos eram pagos, né? E era, assim, mensalidades muito caras, né?
E com razão, porque o ginásio é bem completo, bem equipado, só que é uma coisa que da noite pro dia não tem como bancar, sabe? Não tem como, não sei, no mês seguinte eu já começar a pagar uma mensalidade de R$ 800, né? Tirando a passagem, ida e volta, tirando outras despesas que eu teria que ter, porque, por exemplo, eu não tinha mais colã, eu não tinha mais roupa para treinar, então seria bem pesado. Então eu acabei deixando um pouco para lá. Nesse meio tempo, né, no início do ano passado, eu me reencontrei com uma amiga que fazia ginástica comigo na minha equipe aqui no GRB de Barueri. E foi até engraçado, porque eu fui, na verdade, numa festa de aniversário em um sítio de uma pessoa que eu conheço tipo, há muito tempo. E eu não sabia que eles também se conheciam, né? Que a família dela também conhecia a família dessa pessoa, assim como a minha família conhecia. Então, para mim, foi super engraçado, né? Esse reencontro. E daí ela comentou comigo: olha, eu terminei a faculdade, eu tava só esperando terminar a faculdade para eu conseguir voltar. Encontrei uma academia que dá aula para adultos, inclusive uma das treinadoras que tem lá é a técnica que treinava a gente quando a gente era criança, e ela me convidou para fazer uma aula experimental. E daí eu falei assim, meu, que legal, porque eu também estava procurando, mas os que eu encontrei no momento são inviáveis para mim, e eu não tinha encontrado nenhum perto também, né? E daí ela me avisou que a academia ficava aqui em Alphaville, que era perto e tudo mais, só que a gente não tinha muitas informações ainda. E aí eu falei assim, não, tá bom, tranquilo, vamos combinar sim pra ir nessa aula experimental. Bem aquele ar assim, sabe? Tipo, vamos, algum dia a gente vê. E, meu, a minha amiga falou assim, amanhã eu vou pegar todas as informações, vou te mandar. E quarta-feira a gente vai fazer a aula experimental, porque acho que a aula experimental era de segunda e quarta, né? E daí era um domingo, se eu não me engano, e daí ela falou, olha, segunda-feira eu vou pegar todas as informações. E daí a gente vai quarta sem falta. E daí eu fiquei assim, vamos? Quarta-feira sem falta. Bem aquela protelação, assim, sabe? Porque, querendo ou não, apesar de ser um mundo que eu já conhecia, meu, iam fazer 10 anos que eu não treinava, sabe? Que eu não tava dentro do mundo do esporte mais. Então, dá medo, sabe? Dá medo, porque é uma coisa assim que a gente não sabe como tá hoje em dia, não sabe como vai ser. O meu corpo mudou muito, né? Então, imagina, eu passei de uma criança flexível, tudo mais, que fazia de tudo para uma jovem adulta que trabalhava em escritório, que eu não fazia, eu até podia fazer atividade física, mas nada se compara a um treino de ginástica artística. Então, aterrorizador, assim. Aí eu peguei e falei assim, não, vamos, ok, tudo bem. Aí, meu, ela fez, super compromissada, pegou todas as informações, me mandou, pegou o número, marcou, agendou, né, a aula experimental, aí ela foi. Infelizmente, eu não consegui ir no mesmo horário, porque por conta do trabalho. Então, eu cheguei atrasada lá e pensei, né, não, nem vou fazer aula experimental. Meu, eu fui de jeans, camiseta. Assim, eu não estava preparada para fazer aula experimental. Mesmo assim, a técnica, né? Era uma outra técnica que hoje em dia somos amigas. Nossa, amo demais ela, que é a Nayara. A Nayara, hoje em dia, ela é técnica em Pinheiros, né? No Esporte Clube Pinheiros. E ela também é técnica no Ayrton Senna, que é o ginásio de Osasco. E ela falou assim, não, pode entrar, você vai fazer aula experimental. Eu fiz aula experimental e foi muito engraçado, porque no pouco tempo de aula, e era realmente só uma aula experimental, mas no pouco tempo de aula, eu pude perceber o quanto eu ainda sabia, o quanto eu ainda lembrava e o quanto o meu corpo ainda conseguia realizar. E eu fiquei, nossa, eu fiquei muito, assim, muito feliz, muito contente. Eu virei uma tagarela. Eu não conseguia parar de falar. Eu cheguei aqui em casa falando e falando e falando. Meu, eu consegui fazer isso, ela mandou fazer tal coisa, eu consegui fazer tal coisa. Eu fiquei, assim, anestesiada. E então a minha amiga também gostou muito, decidiu começar a fazer. Daí eu combinei com ela, olha, esse mês eu não consigo, né? Vou me organizar financeiramente, porque não estava nos meus planos. Então, mês que vem eu inicio. Foi o que eu fiz. Me organizei. No mês seguinte eu iniciei, né? E daí
foi bem legal, porque a gente começou a treinar mesmo na equipe de adultos, né? Que então era um treino um pouco mais fraco, não é um treino focado em competição, não é um treino focado em alto rendimento, né? Não é. E em poucos meses eu troquei de equipe, porque eu fui convidada para participar de uma competição. E dentro da minha equipe mesmo de adultos, né? Eu consegui voltar a realizar acrobáticos, né? Alguns exercícios que eu nem imaginava. Foi assim uma coisa muito rápida, sabe? Que eu achei que eu ia demorar muito tempo para conseguir reconquistar. E não, foi super rápido. Então, por exemplo, em menos de 5 meses, eu já estava viajando para ir competir, sabe? E o meu nível estava muito mais alto. Eu estava fazendo coisa que quando eu era criança eu não fazia. Então, assim, para mim realmente foi uma grande surpresa, uma grande realização. Foi literalmente foi no susto até para mim, né? Porque não estava dentro dos meus planos. Foi também um golpe assim de sorte do destino. E basicamente é isso. Eu ainda não fiz um ano na ginástica, né? Mas me mantenho no grupo de competição, me mantenho na equipe de competição. Já temos alguns planos, algumas viagens, né? Algumas competições a serem feitas fora do Brasil também e dentro do Brasil, mas em outro estado. E é isso, né? Vamos ver como vai ser esse ano. Eu quero que você me fale um pouco sobre isso, sobre essas competições, porque, como você falou, foi um susto para você e foi um susto para mim também, porque quando eu olhei lá no seu Instagram e um monte de fotinha, entendeu? Um monte de stories de você em competição e treinando e tudo mais, me veio essa curiosidade, né? Porque você falou que entrou e tal, você começou a fazer os treinos, depois foi chamada para uma equipe para começar a competir. E como que foi isso para você, né? Porque, como você falou, você entrou no susto, não estava nem esperando que nada disso acontecesse, e do nada Sim. aconteceu, mas Uhum. junto com isso vem a vida que você já estava vivendo, né? Não sei, você estava trabalhando, já estava vivendo sua vida, fazendo outras coisas, e do nada, tipo, tá, agora eu tenho mais uma coisa na minha vida para fazer, né? Então é tipo assim, entrar em uma equipe, manter o trabalho, manter as outras coisas que tem para fazer, como foi lidar com tudo isso, né? E como está sendo, né? Lidar com tudo isso. É, bom, eu tento conciliar ao máximo, né? Então, continuo trabalhando na mesma empresa que eu tô atualmente, né? Que é a de marketing de influência. A empresa se chama Trop. Lado positivo, ela é 100% home office. Então, eu consigo manter uma rotina saudável, sabe? Apesar de ser home office, e apesar também de realmente, algumas vezes, dependendo da demanda, das prioridades, eu fico trabalhando até tarde, ou eu trabalho mais do que deveria, mas não é uma coisa que é muito recorrente, sabe? Então eu consigo ter uma vida saudável. Eu consigo parar o meu trabalho e ir numa consulta médica, por exemplo. Eu consigo parar o meu trabalho e, não sei, encontrar a minha mãe para levar ela para almoçar. Então não é uma coisa assim que eu fique presa, sabe? Igual geralmente os outros modelos de home office. Um dos pontos positivos na época, que ainda é também, é que os treinos da equipe de adulto eram de noite, né? Então, os treinos, se eu não me engano, era de 8 às 9. Eu acho que era de 8 às 9. E isso era bom, porque daí eu conseguia, assim, parar de trabalhar, né, num horário ok, sei lá, umas 7 horas, me arrumava, ia pro treino, tudo certo. Um dos grandes desafios, quando eu troquei de equipe, né, eu fui para a equipe de competição, foi o horário. Porque as meninas, elas treinavam mais cedo, né? O treino começava, na época, começava às 7 horas. E, 7 horas eu tô trabalhando, sabe? Uhum. Então, realmente, foi um grande desafio. Eu consegui conciliar, principalmente por conta do horário. Então, nos dias que eu conseguia parar de trabalhar mais cedo, eu parava de trabalhar mais cedo. Os dias que eu tinha demanda muito urgente, não tinha como, eu infelizmente, né, vida adulta, tentando conciliar tudo, não tinha como, não tinha como. Então, eu chegava um pouco atrasada no treino. Também tem o fator locomoção, né, que eu vou de ônibus para lá. E ônibus para Alphaville,
né, para qualquer pessoa que estiver assistindo, se você for de Barueri e pegar o ônibus Imperial, você sabe qual é a luta diária. Você sabe. Então, assim, também tem esse grande desafio. Tem dia que eu passo mais tempo estressada dentro do ônibus do que qualquer outra coisa, sabe? Então, de fato, tento conciliar tudo. Deixei também desde o início, né, bem esclarecido para os técnicos lá, né? E eu esclareci, falei assim, olha, tudo bem, posso trocar de equipe, né? Posso sim treinar, super top ir para essa competição. Eu dou um jeito, eu trabalho home office, então se for o caso, eu consigo levar um notebook, consigo trabalhar de lá, tranquilo. Mas não vou conseguir seguir sempre os horários, não vai ter treino que talvez eu não consiga vir. Porém, juro me esforçar, né? Juro me esforçar para recuperar tudo o que eu, assim, perdi, né? Então, eu mantive essa rotina, realmente. Eu chegava atrasada nos treinos, infelizmente, mas mesmo assim, continuei sendo a atleta que eu era antes de não roubar ou ir até o meu limite, né? Até porque eu voltei recentemente, então, se eu não aguento 10, eu não aguento 10, sabe? É uma coisa que a gente também precisa reconhecer, né? O nosso limite corporal. Então, a minha técnica também, assim, ela super respeitava esses limites, os meus limites, ela via o quanto eu já estava cansado, o quanto eu não estava, o quanto eu aguentava, o quanto eu não aguentava. Muitas vezes eu que me colocava como desafio, né? Ela falava assim: olha, você já tá cansada? Pode parar, não tem problema. Eu falava assim: não, eu vou tentar terminar, eu vou tentar fazer tudo. Então, assim, eu me colocava como desafio. E assim foi indo dentro, né, de todos os treinos. Como fazia muito tempo que eu não competia, né, ia fazer 10 anos que eu não fazia mais ginástica artística, e ia fazer mais de 10 anos que eu não competia. Então, como eu ainda não competia fazia um tempo, e eu estava treinando e me preparando para competir em um torneio nacional, que é um evento assim dentro da ginástica artística, é um evento muito grande, sabe? Então, a gente fez um esquema de eu conseguir participar de uma competição, que é a competição dos Jogos Regionais, né? Se eu não me engano, foram Jogos Regionais, que os Jogos Regionais não tem categoria para adulto. Então, a gente teve que pedir, né, para a pessoa que organizou a competição, a gente teve que pedir essa licença, né, para eu conseguir participar da competição. Então, a gente conseguiu a liberação, eu participei. Realmente foi só como uma participação, as minhas notas não entraram, né, entre as outras notas para eu subir no pódio ou alguma coisa assim. Mesmo assim, eu ganhei uma medalha, né, por equipe, porque a minha equipe nessa competição ganhou em primeiro lugar, né? Então, ganhei uma medalha por equipe, até porque a minha técnica também fez de tudo para eu ganhar alguma medalha, alguma coisa, nem que fosse assim, só por participação, porque eu fiz, apesar de ter sido realmente só participação, eu fiz o processo como todas as outras, sabe? Então, eu paguei a minha inscrição, né? Eu treinei pra caramba, aprendi as séries. Então, assim, eu realmente fiz o processo certinho. Então, também ganhei uma medalha e tudo mais, mas foi uma experiência muito boa. Foi muito bom participar dessa competição, porque eu lembrei, né? Eu voltei aquela sensação que eu tinha de que, cara, eu sou uma atleta muito competitiva. Muito. Assim, eu achei que isso tinha mudado, mas não mudou. Eu era quando eu era criança e eu continuo sendo. Não mudou. Então foi muito legal voltar essa sensação, porque eu fiquei com aquela garra assim, tipo, eu não vejo a hora de ir pra próxima competição. Eu quero competir, eu quero competir. Então, dentro disso, foram aí mais alguns meses, né? Eu me preparei, acho que durante 5 ou 6 meses para ir para a competição do torneio nacional. O torneio nacional aconteceu em Goiânia, então tive também que mexer meus palitinhos com o trabalho, né? Eu consegui pegar 5 dias para eu conseguir ficar tranquila lá, porque eu sabia que chegando em Goiânia a gente ia ter que treinar igual, né? A gente teria que andar em equipe o tempo todo.
porque é uma experiência de equipe, então existem algumas cautelas que a gente precisa tomar, sabe? Então, por exemplo, no hotel, todo mundo ficou no mesmo hotel, a gente só não conseguiu ficar no mesmo andar, mas todo mundo ficou no mesmo hotel. Quando saía para almoçar, todo mundo saía junto, para jantar também, todo mundo saía junto. Então, eram alguns processos que a gente precisava passar. E eu sabia que, por eu ser competitiva, eu me conheço, né? Por eu ser competitiva, eu acabo me cobrando muito também, muitas das vezes. Então, eu quero ser melhor. Eu não quero ser melhor do que aquela ginasta. Não, eu quero ser melhor para mim, a minha versão melhor. Ontem eu não consegui esticar a perna. Hoje eu vou conseguir, porque eu quero ser a melhor do que ontem, sabe? Então, eu sabia que talvez eu não conseguisse conciliar tanto o trabalho com os treinos, com a preocupação, com a ansiedade, com também o processo de estar em equipe. Então, eu conversei com a minha líder, né? Perguntei para ela referente aos dias, porque a gente tem os direitos de 30 dias, mas eu não tinha tirado tudo ainda. Então, eu conversei com ela, né? Falei assim: olha, será que não tem como, né, a gente tirar dias das minhas férias que estão programadas para tal mês e passar para tal mês? Porque eu ia tirar as férias em janeiro. Eu ia tirar 15 dias em janeiro, né? E daí a viagem ia acontecer em novembro. Então, conversei com todo mundo que eu precisava conversar para tentar mexer os palitinhos. Então, consegui pegar os 5 dias, que eram os dias em que eu ia estar, né, lá em Goiânia. Consegui pegar tudo bonitinho, tirei de janeiro, coloquei em novembro. E em Goiânia foi assim, uma loucura. Uma loucura, uma experiência que eu nunca tive a oportunidade de passar, nem quando eu era mais nova, né? Na época, a minha técnica tentou me colocar nesse tipo de competição, mas enfim, a equipe, né, com que eu ia entrar para competir, o técnico e tudo mais, ele não permitiu, né, a minha companhia, digamos assim, para a gente ir, eu competi também por eles. Então, assim, foi um sonho que eu nunca consegui realizar. E foi muito bom passar por isso, porque eu percebi que o sonho nunca é só seu, sabe? O objetivo nunca é só seu. Então, a minha técnica, que era minha técnica quando eu era criança e agora é minha técnica hoje em dia também, ela ficou emocionadíssima, sabe? Então, assim, foi muito gostoso, porque eu vi que nunca foi só o meu sonho. Também era o sonho dela, também era o sonho de outras pessoas. Então, assim, foi uma experiência muito boa mesmo lá em Goiânia, foi super legal. Uhum. Você falou sobre isso, né? Sobre essa questão de o sonho nunca ser só seu, né? Eu acho que o esporte tem muito isso, né? De que ele move muito mais do que a gente pode pensar. Porque a gente olha para um atleta e a gente fala assim: nossa, fulano é muito bom. Mas às vezes a gente não olha que por trás daquele atleta tem a mãe, tem o pai, tem o namorado, a namorada, tem várias coisas atrás daquele atleta. E que às vezes a gente olha ele ali, lindo, fazendo, né, o negócio, mas a gente não sabe tudo que ele teve que deixar, tudo aquilo que ele teve que negociar na vida para estar ali, né? Então, o esporte não é só você, mas é tudo que está ao seu redor, né? Até porque Sim. você acaba moldando a sua vida para que aquilo esteja ali, né? Então, é muito isso, né? E as pessoas que estão ao seu redor também, acho que estar em equipe ajuda você manter o olhar no lugar certo, né? De você saber, tipo, olha, tá todo mundo junto, tá todo mundo passando por isso. Então, assim, acho que até nesse momento a competitividade em grupo ajuda, né? Você fala, não, eu não vou fazer só por mim, eu não tô fazendo só por mim. Tem um monte de gente que tá aqui comigo, né? Eu queria que você me falasse algumas lições que você aprendeu, assim, de trabalhar em grupo, né? Porque a gente é acostumado a trabalhar em grupo na vida, mas eu acho que no esporte tem um peso maior, né? De estar trabalhando e de estar porque, querendo ou não, um depende do outro para que as coisas aconteçam e fluam, né? Sim. Olha, eu acho que uma das lições que mais
fortes, assim, nesse meu processo, porque, assim, a minha equipe, basicamente, é um bando de criança. As meninas, elas são todas novas, assim, a mais velha vai fazer 15 agora, se eu não me engano, vai fazer 15 agora. Então, assim, são crianças, né? E até então eu era a única adulta tirando a técnica. Uhum. Felizmente, né, a partir desse ano, a minha amiga, que a gente se reencontrou, começamos juntas a ginástica de novo, ela vai entrar na minha equipe também, né? Ela topou entrar na equipe de competição para a gente conseguir ter mais uma pessoa adulta na equipe, porque, como eu falei, nem todas as competições, né, tem categoria para adulto. E dentro da ginástica artística, adulto é considerado a partir de 15 anos. Então, a partir do momento que a menina fez 15 anos, ela já é considerada adulta já, né, dentro das competições da ginástica artística. Então, a minha amiga, né, super topou entrar na equipe pra gente conseguir também fazer dentro da equipe, num total, a gente conseguir fazer uma sub-equipe de adultos. Então, eu não sou mais a única adulta, né? Mas eu acho que uma da lição, assim, mais forte que eu tive foi referente à leveza. Porque, como eu falei, eu me cobro muito. E isso é uma coisa, assim, que eu ainda não consegui me libertar e que é uma coisa que eu fazia quando eu era criança também. Eu me cobrava muito para ser melhor do que eu fui ontem. Então, assim, quando eu tô no treino, eu não consigo fazer tal coisa, eu chego em casa arrasadíssima, assim, muito arrasada. Uhum. E é uma coisa que eu ainda não consigo controlar muito bem, né? Só que. E também, assim, entrar do nada em uma equipe de competição que vai viajar para Goiânia para participar de um torneio nacional é muita pressão, assim, sabe? É muita pressão. Tipo, com certeza eu ia me cobrar muito. Só que essa foi uma das lições que estar em equipe com um bando de criancinha me ajudou muito. Porque treinar com elas tornou tudo mais leve para mim. Porque são crianças, né? Então, assim, sempre chega alguma criança que fala alguma coisa. Sempre chega outra criança que faz alguma coisa. E assim, são crianças que não têm tanto assim comportamento de crianças, né? De falar tanta bobagem, tipo, enfim, de fazer tantas perguntas igual crianças fazem, geralmente, né? Porque acho que a pessoa mais nova deve ter 11 anos, né? Então, acho que 10. Acho que 10 anos. Então é criança, mas não tanto. Uhum. Só que a gente criou um vínculo, né, muito gostoso. Então todo mundo se ajuda. Eu ajudo elas também. Então toda vez que acontece alguma coisa, no treino, por exemplo, tô fazendo uma coisa nova, elas vêm perguntar para mim, se tá certo? O que você acha? O que precisa melhorar? Assim também como eu dou abertura para elas fazerem a mesma coisa comigo, né? Porque, por exemplo, a flexibilidade, eu sou péssima, eu já era antes. Agora, depois de 10 anos, eu sou péssima de flexibilidade. Então, enquanto a menina lá de 10 anos tá abrindo um salto espacate assim, zeradíssimo, o meu tá muito longe de ser zerado, sabe? Então, eu também dou abertura para elas me falarem o que tá bom e o que não tá. Porque claro que essas coisas assim, apesar de reconhecer os meus limites, eu sempre tento, de pouquinho em pouquinho, ser melhor, né? Então, eu vou tentando melhorar. Então, eu sempre dou também essa abertura para elas. E essa dinâmica que eu criei, né, com elas, com essa equipe, me ajudou muito a tornar tudo muito mais leve. Então, os treinos, para mim, se tornaram mais leves, se tornaram mais engraçados, mais divertidos. E eu acho que esse foi, assim, uma das maiores coisas que eu aprendi. A leveza. A leveza que tudo isso poderia me trazer e que elas conseguiram, né? Que elas conseguiram colocar durante as minhas noites e as minhas horas de treino. A outra coisa que eu aprendi também
é referente à cobrança mesmo, né? A cobrança e a reconhecer os meus limites. Então, além disso também, reconhecer o quanto as pessoas respeitam também os meus limites. Então, eu consigo fazer um mortal, sabe? Eu faço um mortal para frente, por exemplo, mas eu não consigo mais fazer uma ponte direito, que é uma coisa muito simples, sabe? Assim, é uma coisa praticamente básica. Então, assim, limites do corpo, né? Até fui fazer também tratamento. Então, por exemplo, eu já estava sentindo, antes de começar a ginástica, eu já estava sentindo dor nas costas, um incômodo. Apesar de fazer atividade física, sair para correr ou alguma coisa assim, eu senti algumas coisas. Então, por exemplo, eu comecei a ginástica, então eu conciliei também com uma quiropraxia, para ver se as minhas costas davam uma melhorada. Ok, ajudou um pouco. Mas mesmo assim, conforme o treino foi passando, conforme eu fui me esforçando, fui treinando, tentando reaprender algumas coisas, eu percebi que, felizmente ou infelizmente, o corpo tem nossos limites, né? As crianças não têm limites, porque elas são novas. Então, assim, por exemplo, a menina de 10 anos, ela é muito nova. Então, não sei, acho que eu sei que isso ainda não acontece, mas na minha cabeça, o osso dela entorta, mas não quebra, entendeu? Igual de neném, o osso flexível, sabe? E é uma coisa totalmente diferente para minha realidade de agora, né? Então, tem algumas coisas que eu consigo, algumas coisas que não. Eu descobri qual é o meu estilo na ginástica. Então, assim, tem vários tipos de ginastas, né? Tem ginastas que são flexíveis, tem ginastas que, não sei, que são boas em equilíbrio, tem ginastas que são boas em tal coisa, tal coisa. E eu sou uma ginasta de explosão. Então, tudo que envolve explosão, ter força e ser explosiva é a minha praia. Cara, eu me dou muito bem. Então é por isso que, por exemplo, eu consigo correr e fazer um mortal. Mas descer numa ponte, não consigo mais. Porque é uma coisa assim que é lento, né? Que exige muito do corpo. Não é uma coisa que você pega o corpo no susto, vai rápido e forte e você vai e consegue fazer. Então, assim, esses limites foi também um dos meus maiores aprendizados, assim, porque eu me cobrava muito. E depois que eu comecei a perceber esses limites e a perceber também que os técnicos respeitavam os meus limites, então eu parei para pensar, por que eu não respeito, então, né? Por que eu tô me cobrando tanto e não respeito os meus próprios limites? Então, acredito também que tenha sido de grande aprendizagem também isso. Uhum. Legal. Caminhando para a reta final, eu queria te perguntar qual foi ou quais foram os maiores impactos de ter voltado para o esporte na sua vida cotidiana, né? O que mais impactou na sua vida, o que mais mudou, o que mais fez diferença para você depois que você voltou para o esporte? Uhum. Eu acho que uma das coisas que mais mudou, assim, foi o meu psicológico, porque, né, no ensino médio eu desenvolvi transtorno de ansiedade. Então, é uma coisa que a gente precisa fazer uma atividade física, além da terapia, né? A gente precisa fazer uma atividade física, a gente precisa gastar energia, a gente precisa manter uma rotina. Então, a ginástica artística me ajudou, assim, muito. Muito mesmo, porque eu já estava sentindo que eu precisava fazer alguma coisa. Eu sou uma pessoa de mudanças. Então, sempre chega um momento que eu quero fazer uma coisa nova, eu quero aprender uma coisa nova, ou eu quero voltar a fazer alguma coisa que eu já fazia, ou eu quero mudar em um certo aspecto. Então, por exemplo, eu tava com um cabelo, eu tava com um Chanel. Aí eu me via no espelho, eu ficava assim, preciso de uma mudança, não sou mais eu, sabe? E se eu persisto em uma coisa que eu não quero mais, eu me sinto muito mal. Então, eu vou e faço, sabe? Simples assim, eu vou e faço. E eu gosto muito de mudanças. Então, a ginástica, eu acho que me ajudou muito nessa parte.
de ter uma coisa nova na rotina. Querendo ou não, na ginástica, a gente sempre está evoluindo. Todos os treinos, a gente faz uma coisa nova, ou melhora uma coisa que a gente já sabe, já estava fazendo. Então, nunca é igual, sabe? Nunca é a mesma coisa, principalmente na fase que eu tô, né, da ginástica, principalmente no nível que eu tô. Porque quando é uma criança pequena, realmente os treinos são de muitas repetições. Então, se a criança ainda não sabe fazer um rolamento para frente, né, uma cambalhota para frente, não tem como ensinar a ela a fazer, não sei, uma estrelinha. Então, quando realmente é uma criança mais nova e tudo mais, os treinos, de fato, são um pouco mais repetitivos. Mas, no meu caso, não são. Então, é muito gostoso, porque nunca chega o momento que eu tenho a sensação de, não quero mais, eu quero fazer outra coisa. Nunca chega esse momento, né? Então, acho que essa foi uma das coisas, assim, que mais mudaram. A outra coisa que mais mudou também foi em relação a eu ser um pouco mais fechada, digamos assim. Acredito que durante o ensino médio, até pelo desenvolvimento da ansiedade, eu acabei me tornando uma pessoa um pouco fechada. E eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito. Então, se você parar para conversar comigo, eu sou super comunicativa. Mas, ao mesmo tempo, eu me tornei fechada, assim. Então, quando eu queria fazer alguma coisa, eu sempre me via sozinha fazendo, sabe? Então, ai, nossa, eu quero ir no cinema. Eu ia sozinha. Ai, eu quero fazer tal coisa. Eu ia sozinha. Porque, não sei, alguma coisa assim na minha cabeça de não conseguir tomar a atitude de conversar com alguém, de pedir alguma coisa e alguma coisa assim. Então, em relação também à comunicação, foi uma das coisas que a ginástica mais me ajudou, sabe? Então, conheci pessoas novas, não só as outras meninas da minha equipe, né? Como os pais delas, por exemplo, como os outros técnicos, como um ambiente novo, né? Um esquema que eu não sabia, que eu não conhecia. Então, com isso, eu aprendi a me organizar mais, né? Eu aprendi a conciliar mais as coisas. Então, me ajudou bastante. De fato, me ajudou bastante. Principalmente depois também que eu fui para Goiânia, eu consegui mudar muito mais, assim, muito mais. Porque era uma coisa muito que na minha cabeça, tipo, cara, eu tô indo, mas eu tô treinando, eu tô indo, eu sei o que eu sei, né? Eu sei o que eu sei fazer, eu tenho essa noção, mas eu acho que eu não sou capaz. E daí, assim, fui pra Goiânia, meu primeiro torneio nacional, minha primeira competição depois do meu retorno. Eu treinei durante só 5 meses, me preparei só 5 meses para essa competição. Não peguei pódio, eu quase peguei pódio. E isso, só esse quase já me deixou muito feliz, assim, porque eu passei o dia inteiro, assim, no pódio. Eu fui sair do pódio lá para tipo 5 e pouca da tarde. Então, mesmo assim, esse quase já me deixou muito contente. Porque em todos os aparelhos eu ganhei, assim, uma boa classificação, sabe? Acho que nenhum dos aparelhos eu fiquei depois do 20º lugar, né? E num total de adultas eram 33 meninas. Então, teve aparelho que eu fiquei em nono, teve aparelho que eu fiquei em 12º, 14º. E assim, eu passei pessoas, né? Passei atletas que estavam treinando já durante anos. E eu fiquei próximo a atletas que estão treinando durante anos e que treinam muito mais horários do que... Muito mais horas por dia do que eu, e tem um ginásio com mais estrutura. Porque o meu ginásio, onde a gente treina, não tem uma estrutura enorme para ginástica artística. Não tem. Então, por exemplo, solo de mola a gente não tem, os aparelhos não são oficiais. A gente foi ter um aparelho, né, que é a mesa de salto. A gente foi ter a mesa de salto uma semana antes da gente ter que viajar para competir. Então, assim, lá onde a gente treina, a gente adapta muita coisa. E a gente faz de tudo para treinar bem e se sair bem, sabe?
Então, meu, foi um enorme privilégio. Imagina ficar em nono lugar, em nono lugar em um aparelho que até uma semana atrás a gente não tinha, né? Praticamente, assim, a gente não tinha. Enquanto isso, eu só treinava, assim, 2 horas por dia e eu competi contra meninas que, não sei, treinavam 4 horas, 5 horas por dia, tinha todos os aparelhos, sabe? Então, assim, isso me mostrou o quanto eu sou grande, sabe? O quanto eu sou capaz de conquistar, de conseguir, de alcançar. Então, acredito também que essa foi assim uma das maiores mudanças que eu tive, né? Tirando as básicas, né? De infelizmente ter que abrir mão de certas coisas, porque eu tenho treino. Então, por exemplo, meus amigos vão sair, eles me chamam, não posso, tenho treino, né? Fazer o quê? Não posso, tenho treino. Então, muitas coisas assim, putz, deixei de encontrar minha família porque eu tinha treino, deixei de sair com os meus pais porque eu tinha treino, né? Atualmente eu namoro também, então eu tive que abrir mão da rotina de encontrar a minha companheira de noite, porque a gente sempre se encontrava à noite, sabe? A gente ia tomar um sorvete, a gente ia conversar, a gente ia andar um pouco mesmo, sabe? Só para ter companhia uma da outra, pra gente conversar um pouco, passar um tempo juntas. E foi uma coisa também que eu tive que abrir mão, né? Ainda bem, assim, graças a Deus eu tenho um suporte, assim, muito forte dela, né? Porque ela me apoia muito. E, inclusive, eu tive a força e a coragem de entrar na ginástica por conta dela. Pelo tamanho apoio, assim, e apreciação que ela tinha, assim. Então, é claro que tem as coisas mínimas, né? Mas eu acho que essas foram uma das maiores coisas que mudaram a minha rotina e a minha vida e a pessoa também que eu sou, né? Assim. Ai, Cibs, muito obrigada. Gente, eu chamei ela de Cibs por conta do curso de inglês, era assim que nos chamávamos. Então, muito obrigada mesmo por você ter aceitado vir. Foi muito incrível esse papo para mim. Recentemente eu li um livro, só que era bem romance, então a gente não conseguiu entrar muito a fundo na ginástica artística, mas a mocinha era uma ginasta. Então, tipo, ter alguém que pratica o mesmo esporte e tá conversando é muito incrível, porque, né, parece que eu vivi mais a história, sabendo Sim. de tudo isso. Então, muito obrigada mesmo por ter aceitado participar. Incrível, já quero você aqui mais vezes, entendeu? Depois de outras competições, já quero saber como foi a preparação e tudo isso. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Por favor, já me manda o nome do livro, que agora eu quero ler também. Quero ver a representação. E com certeza pode deixar para esse ano. A gente já tem muitos planos, né? Como eu falei, competições internacionais e nacionais, né? As internacionais a gente ainda está decidindo qual vai ser que a gente vai fazer. Então, a gente está aí para Chile ou Uruguai. Ano passado, as meninas já competiram em Uruguai, né, numa competição por lá, num torneio por lá. Então, por isso que ainda tem essa dúvida se a gente procura uma experiência nova num lugar novo ou volta, né, para a competição que a gente já esteve e mostra o quanto a equipe melhorou, o quanto estamos melhores, né? Melhores naquela, né? Porque é um bando de criancinha, mas você pisca, menina, elas ganham tudo. E nessa competição de Uruguai, elas ganharam em primeiro lugar. Teve menina que pegou pódio. Então, assim, para você ver como são as coisas, né? Mesmo sem muita estrutura, as meninas arrasam demais, sabe? Então, é muito gostoso de ver isso, sabe? Mas é isso, a gente dá para ir ou para Chile ou Uruguai, aí tem as competições nacionais também. E aqui foi em Goiânia ano passado, esse ano vai ser em outro estado, todo ano é um estado diferente. Mas eu te aviso, vai acompanhando e daí a gente vê. Então é isso, gente. Queria agradecer a você que foi com a gente até aqui. Se você tá vendo a gente pelo YouTube, não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de comentar, nem que seja só um pontinho para eu saber que você passou por aqui. E é isso, gente. Espero ver vocês no próximo Bloomcast e tchau, tchau. Tchau, gente.